Tem gente que diz que a humilhação dói menos quando vem de estranhos, que o desprezo de quem não nos conhece é mais fácil de engolir, porque não carrega história, não carrega expectativa, não carrega amor. Mas essas pessoas nunca ouviram o próprio filho dizer, olhando nos seus olhos, que seu lugar era na cozinha, que você não merecia sentar à mesa, que você, aos 67 anos, depois de uma vida inteira de dedicação, era apenas um estorvo a ser escondido. Me chamo Marlene Bastos, tenho 67 anos, e essa história começa numa noite de sexta-feira que deveria ter sido uma das mais importantes da minha vida. Mas antes de contar o que aconteceu naquele jantar, preciso que você entenda quem eu sou. Ou melhor, quem eu sempre fui, mesmo quando tentaram me fazer esquecer. Nasci em Campinas, numa família simples. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Éramos 5 irmãos e eu era a do meio, a que ninguém notava muito. Mas desde pequena eu tinha uma curiosidade que não cabia dentro de mim. Queria saber por que o céu era azul, por que a água fervia, por que as plantas cresciam em direção ao sol. Minha mãe dizia que eu fazia perguntas demais, que menina bonita não precisava ser inteligente. Mas eu não conseguia parar. Fui a primeira da família a entrar numa universidade. Química. Meu pai ficou sem entender direito o que eu ia fazer com aquilo, mas me apoiou do jeito dele, em silêncio. Minha mãe chorou quando me viu de beca na formatura, e eu soube que, mesmo sem entender meus sonhos, ela tinha orgulho de mim. Aos 22 anos, conheci Osvaldo. Ele era contador, um homem sério, trabalhador, de poucas palavras. Não era romântico, não me trazia flores, não falava de sentimentos, mas era estável. Era seguro, era o tipo de homem que minha mãe dizia que eu deveria agradecer por ter encontrado. Então casei. E aos poucos fui guardando meus sonhos numa caixa, no fundo do armário, junto com os cadernos de fórmulas que eu ainda rabiscava escondido. Osvaldo não gostava que eu trabalhasse, mas precisávamos do dinheiro. Então, virei professora de química numa escola estadual. 35 anos da minha vida eu passei naquelas salas de aula, tentando acender nos olhos dos meus alunos a mesma curiosidade que ardia dentro de mim. Alguns entendiam, a maioria não. Mas eu nunca desisti. Cada vez que um estudante vinha me contar que tinha passado no vestibular para algum curso de ciências, eu sentia que minha vida tinha valido a pena. Em casa, as coisas eram diferentes. Osvaldo nunca entendeu minha paixão pelo conhecimento. Para ele, eu era a mulher que cozinhava, que limpava, que cuidava das crianças. Se eu ficava até tarde lendo um artigo científico, ele reclamava que a luz atrapalhava seu sono. Se eu comentava sobre uma descoberta que tinha me empolgado, ele mudava de assunto. Com o tempo, aprendi a ficar em silêncio. Aprendi a ser pequena para caber no espaço que me era permitido. Tivemos 2 filhos. Renato veio primeiro, um menino que desde cedo mostrou que tinha pressa de crescer. Era competitivo, ambicioso, sempre comparando suas notas com as dos colegas, sempre querendo ser o melhor. Osvaldo adorava isso nele. Dizia que Renato ia ser alguém na vida, ia ter sucesso, ia nos dar orgulho. 3 anos depois veio Cláudia, minha menina sensível, que herdou minha curiosidade e meu jeito quieto de observar o mundo. Os anos passaram como passam para todas as mães. Entre fraldas e lições de casa, entre reuniões de escola e jantares de família, entre pequenas alegrias e grandes cansaços. Renato se formou em administração, casou com Tatiana, uma moça bonita de família bem posicionada. Cláudia seguiu para a biologia, mora hoje em São Paulo, pesquisando plantas medicinais. Tenho orgulho dos 2, cada um do seu jeito. Osvaldo partiu há 8 anos, de forma repentina. Uma condição do coração que ninguém sabia que ele tinha. Num dia, estava reclamando do jantar. No outro, estava num leito de hospital. E 3 dias depois, eu estava vestida de preto, recebendo condolências de pessoas que mal conhecia. O velório foi cheio, o enterro foi rápido, e de repente eu estava sozinha numa casa que parecia grande demais. Foi Renato quem assumiu o papel de homem da família, depois disso. No começo, achei que era carinho, preocupação de filho. Ele vinha me visitar todo fim de semana. Perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas aos poucos percebi que suas visitas tinham outro propósito.
Ele queria saber das minhas finanças, da minha aposentadoria, dos bens que Osvaldo tinha deixado. Queria controlar minha vida do mesmo jeito que o pai fazia, só que com menos disfarce. Tatiana, minha nora, nunca escondeu que me achava um incômodo. Era educada na frente dos outros, mas eu via os olhares, ouvia os comentários baixinhos. Uma vez a peguei dizendo para Renato que eu era uma velha que não largava do pé. Fingi que não ouvi. Era mais fácil assim. Mas o que ninguém sabia, absolutamente ninguém, é que durante todos aqueles anos eu nunca tinha abandonado meus sonhos. Nos fundos da minha garagem, num cantinho que Osvaldo achava que era só bagunça velha, eu tinha montado um pequeno laboratório. Nada sofisticado, apenas o básico. Alguns beckers, tubos de ensaio, reagentes que eu comprava com meu próprio dinheiro. E lá, nos fins de semana, nas madrugadas em que o sono não vinha, eu trabalhava numa fórmula que tinha começado a desenvolver ainda na faculdade. Era um composto químico capaz de purificar água contaminada de forma simples e barata. A ideia tinha nascido quando eu ainda era estudante, ao ver uma reportagem sobre comunidades que não tinham acesso à água limpa. Passei décadas aperfeiçoando, testando, fracassando, recomeçando. Osvaldo nunca soube. Os filhos nunca souberam. Era meu segredo, minha rebeldia silenciosa contra uma vida que tentava me fazer invisível. Quando me aposentei, há 5 anos, finalmente tive tempo de concluir o que havia começado. Testei a fórmula em diferentes tipos de contaminação, documentei tudo e então fiz algo que nunca tinha tido coragem de fazer. Registrei a patente. Sozinha. Em silêncio. Fui até o escritório de propriedade intelectual com meus cadernos debaixo do braço e um frio na barriga que não sentia desde a faculdade. Quando saí de lá com o registro em mãos, chorei no carro por 20 minutos. Não de tristeza, de uma alegria que não cabia no peito. A patente ficou adormecida por um tempo. Eu não sabia bem o que fazer com ela, não tinha contatos na indústria, não entendia de negócios. Mas há alguns meses recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma empresa de tecnologia ambiental chamada Ecotech Solutions. Eles tinham encontrado meu registro e queriam conversar sobre os direitos de uso da fórmula. O representante que me ligou foi educado, profissional, e falou de valores que me deixaram sem ar. Não era apenas dinheiro para viver bem, era dinheiro para mudar completamente minha vida, deixar um legado, ajudar causas que sempre me importaram. Fiquei tão nervosa que mal consegui responder. Disse que precisava pensar e desliguei com as mãos tremendo. Foi aí que cometi meu erro. Na empolgação, comentei com Renato que havia uma empresa interessada em algo que eu tinha desenvolvido. Não dei detalhes, não falei em valores, não expliquei do que se tratava. Apenas mencionei, como quem comenta uma novidade qualquer, mas bastou isso para que ele assumisse o controle. Renato decidiu que ele iria cuidar das negociações. Disse que eu não entendia de negócios, que podia ser enganada, que ele tinha experiência com esse tipo de coisa. Marcou um jantar na minha própria casa com um investidor, um homem chamado Dr. Fabiano Meirelles, diretor da Ecotech. E eu, ingênua, querendo acreditar que meu filho estava me protegendo, deixei. O dia do jantar chegou numa sexta-feira de outono. Passei a manhã inteira preparando tudo. Limpei a casa de cima a baixo, tirei a toalha de mesa que só usava em ocasiões especiais, preparei um jantar completo, entrada, prato principal, sobremesa. Queria impressionar, mostrar que mesmo sendo uma aposentada simples, eu sabia receber pessoas importantes. Renato chegou no fim da tarde com Tatiana. Ela estava vestida como se fosse a anfitriã, com um vestido caro e salto alto que faziam barulho no meu piso de cerâmica. Olhou ao redor com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem e disse apenas: "Ficou apresentável, sogra." Engoli seco e agradeci. Renato estava nervoso, andando de um lado para o outro, conferindo os detalhes. Nunca o tinha visto tão ansioso. Percebi que para ele, aquele jantar era mais do que uma negociação. Era uma oportunidade de se provar, de mostrar que era um homem de negócio sério, capaz de fechar acordos importantes. E eu era apenas o pano de fundo. Dr. Fabiano chegou pontualmente às 8 da noite. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, postura elegante, mas não arrogante.
Tinha um olhar atento, desses que parecem enxergar além do que está sendo mostrado. Renato o recebeu na porta com um aperto de mão firme e um sorriso ensaiado. Eu estava na cozinha, dando os últimos retoques no jantar, quando ouvi as apresentações. Renato disse: Doutor Fabiano, seja bem-vindo. Esta é minha esposa, Tatiana. Ouvi os cumprimentos, os elogios à casa. E então? E aquela ali é minha mãe, que mora aqui. Ela preparou o jantar. Aquela ali. Como se eu fosse um móvel. Como se minha única função fosse ter preparado a comida. Sequei as mãos no avental e fui até a sala cumprimentar o visitante. Dr. Fabiano foi gentil, apertou minha mão com firmeza e disse: Prazer em conhecê-la, dona Marlene. A casa está linda e o cheiro da comida está maravilhoso. Agradeci com um sorriso contido, sentindo os olhos de Renato em mim, como se me pedisse para não falar demais. Quando a mesa foi posta e todos se sentaram, eu naturalmente puxei uma cadeira para me juntar a eles. Afinal, era minha casa, minha mesa, minha comida. Mas antes que eu pudesse sentar, Renato se levantou e me puxou de lado, para o corredor. O que ele disse, baixinho, perto do meu ouvido, eu nunca vou esquecer. Cada palavra ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Mãe, seu lugar é na cozinha, não na mesa com a gente. Isso aqui é negócio sério. A senhora não entende dessas coisas. Vai lá, fica cuidando da sobremesa, que quando terminar a conversa eu te chamo. Fiquei parada, olhando para o rosto do meu filho. O menino que eu tinha embalado para dormir, que eu tinha ensinado a amarrar os sapatos, que eu tinha consolado quando tirava notas baixas. E ali estava ele, me mandando para a cozinha como se eu fosse a empregada. Por um momento, senti as lágrimas se formando. A humilhação queimava no peito, a vergonha apertava a garganta. Mas então, aconteceu algo estranho. Uma calma que eu não esperava tomou conta de mim. Como se uma outra Marlene, uma que estava escondida há décadas, finalmente tivesse acordado. Eu sorri. Um sorriso sereno, sem raiva, sem mágoa aparente. Olhei nos olhos do meu filho e disse apenas: Entendo. Voltei para a sala, tirei o avental que ainda estava usando, dobrei com cuidado e coloquei sobre o encosto de uma cadeira. Tatiana me observava com um sorrisinho de canto, satisfeita. Doutor. Fabiano parecia confuso, sem entender o que estava acontecendo. Com licença, eu disse. Vou me retirar. Aproveitem o jantar. E fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, sem bater, sem fazer drama. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para as minhas mãos. As mesmas mãos que tinham preparado aquele jantar, que tinham desenvolvido aquela fórmula, que tinham criado 2 filhos. As mãos de uma mulher que tinha passado a vida inteira sendo diminuída. Do meu quarto, eu conseguia ouvir a conversa na sala de jantar. A voz de Renato, confiante, falando sobre a patente como se fosse dele, explicando o processo, os benefícios, o potencial de mercado. Tudo informação que ele tinha tirado de mim nas últimas semanas, fingindo interesse, fingindo que queria me ajudar. E então eu ouvi a voz de doutor. Fabiano, calma, mas firme. Muito interessante tudo isso, Renato. Mas preciso esclarecer uma coisa. Eu vim aqui para conversar com a titular da patente. No registro que minha equipe analisou, consta o nome de Marlene Bastos, como inventora e proprietária. É com ela que preciso negociar. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. E então vieram os passos. Passos firmes, decididos, vindo em direção ao meu quarto. Uma batida gentil na porta. E a voz de Dr. Fabiano. Dona Marlene? Posso entrar? Acho que temos muito o que conversar. Naquele momento, sentada na minha cama, ouvindo aquela voz do outro lado da porta, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. E que o avental que eu tinha tirado minutos antes nunca mais voltaria para os meus ombros. Existe um tipo de silêncio que fala mais alto do que qualquer grito. É o silêncio que vem depois de uma verdade ser revelada, quando as máscaras caem e não há mais como fingir. Foi exatamente esse silêncio que tomou conta da minha casa naquela noite, quando o Dr. Fabiano Meirelles bateu na porta do meu quarto e pediu para entrar. Eu ainda estava sentada na beirada da cama, com as mãos cruzadas sobre o colo, quando ouvi a batida.
Por um instante, pensei que fosse Renato vindo se desculpar ou Tatiana vindo me chamar para servir a sobremesa. Mas a voz que atravessou a madeira da porta era diferente. Era a voz de um homem que tinha acabado de descobrir que estava negociando com a pessoa errada. Dona Marlene, posso entrar? Acho que temos muito o que conversar. Levantei devagar, alisando a saia com as mãos por puro reflexo nervoso. Abri a porta e dei de cara com o Dr. Fabiano, que tinha um semblante sério, mas não hostil. Por trás dele, no corredor, consegui ver Renato parado como uma estátua, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Tatiana estava ao lado dele, pela primeira vez sem aquele sorrisinho de superioridade. Por favor, eu disse, abrindo mais a porta. Entre. Dr. Fabiano entrou no meu quarto simples, olhou ao redor com respeito e perguntou se podia sentar na cadeira que ficava perto da janela. Assenti com a cabeça e voltei a me sentar na cama. A luz do abajur criava uma atmosfera íntima, quase confessional. Do lado de fora, eu sabia que meu filho estava tentando ouvir cada palavra. Dona Marlene, ele começou cruzando as mãos sobre os joelhos. Preciso ser honesto com a senhora. Quando minha equipe encontrou sua patente nos registros, ficamos impressionados. A fórmula que a senhora desenvolveu tem um potencial extraordinário. Pode ajudar milhões de pessoas que não têm acesso à água limpa. Senti um calor subindo pelo peito. Eram as primeiras palavras de reconhecimento profissional que eu recebia em décadas, talvez as primeiras da minha vida inteira. Vim até aqui porque queria conhecer a mente por trás dessa invenção, ele continuou. Mas confesso que fiquei confuso quando seu filho assumiu a conversa e a senhora foi afastada. Ele escolheu bem as palavras. Afastada. Não disse expulsa, humilhada, mandada para a cozinha. Mas nós dois sabíamos o que tinha acontecido. Dr. Fabiano, eu disse, tentando manter a voz firme. Meu filho tinha boas intenções. Ele queria me proteger. Não sou uma mulher de negócios. Nunca fui. Passei a vida inteira em sala de aula. Ele balançou a cabeça lentamente, como se ponderasse minhas palavras. Com todo o respeito, Dona Marlene, a senhora passou a vida inteira sendo muito mais do que uma professora. A senhora é uma cientista, uma inventora, alguém que desenvolveu sozinha, sem laboratório adequado, sem financiamento, sem apoio institucional, uma fórmula que empresas com milhões em investimento não conseguiram criar. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Não eram lágrimas de tristeza, eram de algo que eu não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido o nome. Validação. Me conte sobre seu trabalho, ele pediu. Quero ouvir da senhora. Como tudo começou? E então, pela primeira vez na vida, eu contei. Contei sobre a reportagem que tinha visto ainda na faculdade, sobre as crianças que adoeciam por beber água contaminada. Contei sobre os primeiros experimentos no laboratório da universidade, sobre os fracassos iniciais, sobre como quase desisti dezenas de vezes. Contei sobre o casamento com Osvaldo, sobre como precisei esconder minha paixão pela ciência para não irritá-lo. Contei sobre o laboratório improvisado na garagem, sobre as madrugadas testando combinações, sobre os cadernos cheios de anotações que eu guardava numa caixa de sapato. Dr. Fabiano ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas técnicas que me surpreendiam pela profundidade. Ele entendia do assunto. Não estava ali apenas pelo dinheiro, estava genuinamente interessado na ciência por trás da invenção. A senhora testou em quantos tipos diferentes de contaminação? Ele perguntou em determinado momento. 12, respondi. Contaminação bacteriana, metais pesados, resíduos orgânicos, agrotóxicos. Documentei tudo. Tenho os resultados arquivados. Ele arregalou os olhos. 12 tipos? Dona Marlene, a maioria dos produtos no mercado é testada em no máximo 4 ou 5. A senhora tem ideia do valor que isso agrega? Eu não tinha. Honestamente, nunca tinha pensado em valor comercial. Para mim, sempre foi sobre resolver um problema, sobre ajudar pessoas. O dinheiro era uma consequência que eu não esperava. Nossa conversa durou mais de 1 hora. Em algum momento, ouvi passos se afastando no corredor. Renato e Tatiana devem ter desistido de espiar e ido embora. Ou talvez estivessem na sala, remoendo a humilhação de terem sido desmascarados.
Quando o Dr. Fabiano finalmente se levantou para ir embora, ele tirou um cartão do bolso do paletó e me entregou. Dona Marlene, vou ser direto. Eu vim aqui preparado para fazer uma proposta. Uma proposta generosa que minha equipe calculou baseada no potencial de mercado da sua invenção. Mas depois de conversar com a senhora, percebi que precisamos recalcular. Meu coração afundou. Achei que ele tinha mudado de ideia, que a proposta não viria mais. Precisamos recalcular para cima, ele completou com um leve sorriso. A senhora não é apenas a inventora de uma fórmula. A senhora é a história por trás dela, e no mundo de hoje, histórias como a sua valem ouro. Fiquei sem palavras. Literalmente. Abri a boca para agradecer, mas nenhum som saiu. Vou pedir que minha equipe prepare uma nova proposta. Ele continuou. Uma que inclua não apenas os direitos de uso da patente, mas também sua participação como consultora científica. Queremos que a senhora faça parte desse projeto, Dona Marlene. Não como uma figura decorativa, mas como a mente que tornou tudo isso possível. Ele estendeu a mão e eu apertei, sentindo o peso daquele momento. Era mais do que um aperto de mão de negócios. Era o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho invisível. Uma última coisa, ele disse, já na porta do quarto. Todas as negociações serão feitas diretamente com a senhora, ninguém mais. Se seu filho quiser participar, terá que ser com sua autorização expressa. Mas a decisão final será sempre sua. É assim que trabalhamos. Ele saiu do quarto e eu ouvi seus passos atravessando o corredor, a sala, a porta da frente. O carro dele ligou e partiu, e então veio o silêncio novamente. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Era o silêncio de uma casa onde as verdades tinham sido finalmente ditas. Fiquei no meu quarto por mais alguns minutos, processando tudo o que tinha acontecido. Olhei para o cartão que Dr. Fabiano tinha me dado. Embaixo do nome dele havia um título: Diretor de Inovação e Sustentabilidade. E no verso, escrito à mão, um recado. Foi uma honra conhecer a verdadeira cientista por trás da patente. Aguardo nosso próximo encontro. Quando finalmente criei coragem para sair do quarto, encontrei Renato sentado sozinho na sala de jantar. A mesa ainda estava posta, a comida intocada e esfriando nos pratos. Tatiana tinha ido embora, provavelmente furiosa demais para ficar. Meu filho levantou os olhos quando me viu. Havia algo diferente naquele olhar. Não era mais a arrogância de sempre, nem a condescendência com que costumava me tratar. Era algo que se parecia com vergonha. Mãe, ele começou, eu posso explicar. Levantei a mão, pedindo silêncio. Não precisa explicar nada, Renato. Eu entendi perfeitamente o que aconteceu aqui hoje. Eu só queria te proteger, ele insistiu. Esses empresários são espertos, podiam te enganar. Você não entende como funcionam essas coisas. Sentei na cadeira em frente a ele, a mesma cadeira onde eu tinha tentado me sentar horas antes de ser mandada para a cozinha. Renato, me escuta bem. Eu passei 35 anos ensinando química para adolescentes que não queriam aprender. Eu desenvolvi sozinha, na garagem dessa casa, uma fórmula que empresas com laboratórios milionários não conseguiram criar. Eu registrei uma patente sem ajuda de ninguém, sem advogado, sem orientação. E você acha que eu não sou capaz de conversar com um empresário? Ele ficou em silêncio, os olhos baixos. O problema nunca foi minha capacidade, filho. O problema é que você nunca me viu como uma pessoa capaz. Para você, eu sempre fui só a mãe. A velha. A mulher que cozinha e limpa e não atrapalha. Assim como eu era para o seu pai. Renato ergueu os olhos, surpreso. Eu amei seu pai, continuei, mas ele nunca me deixou ser quem eu realmente era. E eu aceitei isso por décadas porque achava que era assim que as coisas funcionavam. Que mulher casada não podia ter sonhos próprios. Que mãe de família não podia ser cientista. Que eu tinha que escolher entre ser inteligente e ser amada. Minha voz falhou na última frase. Respirei fundo e continuei. Quando seu pai partiu, achei que as coisas poderiam mudar. Mas então você assumiu o lugar dele. Não como filho, mas como mais um homem que achava que sabia o que era melhor para mim. Que achava que eu precisava ser protegida de mim mesma. Mãe, eu nunca quis. Eu sei que você não quis me machucar, interrompi. Mas machucou. Hoje, na frente de um estranho, você me mandou para a cozinha.
Disse que meu lugar não era a mesa. Na minha própria casa, Renato. Na mesa que eu pus, com a comida que eu fiz, para receber um homem que veio negociar algo que eu criei. As lágrimas corriam pelo rosto dele agora. Era a primeira vez em muitos anos que eu via meu filho chorar. Eu não sabia, ele murmurou. Não sabia da patente, do laboratório, de nada disso. Por que você nunca me contou? A pergunta me pegou de surpresa. Por que eu nunca tinha contado? Por que tinha mantido segredo durante tantos anos? Porque eu tinha medo, admiti. Medo de não ser levada a sério. Medo de ser ridicularizada. Medo de ouvir que eu estava perdendo tempo com bobagem, assim como seu pai dizia quando me via lendo artigos científicos. Era mais fácil fazer escondido do que arriscar ser diminuída mais uma vez. Ficamos em silêncio por um longo momento. O relógio da sala marcava quase meia-noite. O jantar que eu tinha preparado com tanto carinho estava completamente frio, arruinado. Mas de alguma forma, aquilo não importava mais. O que você vai fazer agora? Renato perguntou finalmente. Vou negociar com o Dr. Fabiano, sozinha. Vou ouvir a proposta dele, vou consultar um advogado que eu mesma vou escolher e vou tomar a decisão que for melhor para mim. E quanto a mim? Olhei para meu filho, aquele homem de 40 anos que de repente parecia um menino perdido. Isso depende de você, Renato. Eu sou sua mãe e sempre vou te amar, mas não vou mais aceitar ser tratada como alguém que não merece respeito. Se você quiser fazer parte da minha vida daqui para frente, vai ter que aprender a me ver de verdade. Não como a velha que mora aqui, não como alguém que precisa ser protegida, mas como Marlene, a mulher, a cientista, a pessoa. Ele assentiu devagar, sem dizer nada. Não havia mais o que dizer naquela noite. Levantei da mesa e comecei a recolher os pratos. A comida iria para o lixo, mas tudo bem. Algumas coisas precisam ser jogadas fora para que novas possam surgir. Mãe, Renato chamou quando eu já estava na porta da cozinha. Me virei. Me desculpa. De verdade. Olhei para ele por um longo momento. As desculpas eram sinceras. Eu conseguia ver. Mas desculpas não apagam feridas. Apenas começam o processo de cura. Eu aceito suas desculpas, filho. Mas aceitar desculpas não é a mesma coisa que esquecer. Vai levar tempo para reconstruir o que foi quebrado hoje, se é que vai ser possível reconstruir. Ele abaixou a cabeça novamente. Agora vai para casa, eu disse. Tatiana deve estar te esperando. Amanhã é outro dia. Renato se levantou, pegou as chaves do carro e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Aquela fórmula, ela realmente funciona? Pode ajudar pessoas? Sim, respondi. Pode ajudar milhões de pessoas. Ele assentiu, com algo que parecia orgulho misturado com arrependimento. Então eu espero que você feche o melhor negócio possível, mãe. Você merece. E saiu. Fiquei sozinha na minha casa silenciosa, com uma pilha de louça suja e um coração cheio de sentimentos contraditórios. Raiva, tristeza, esperança, medo. Tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. Mas acima de tudo, havia algo novo. Algo que eu não sentia há muito, muito tempo. Havia poder. O poder de decidir meu próprio destino. O poder de ser vista pelo que eu realmente era. O poder de dizer não quando quisesse dizer não, e sim quando quisesse dizer sim. Naquela noite, lavei a louça devagar, pensando em tudo que tinha acontecido. E quando finalmente me deitei, já passava das 2 da manhã. Mas eu não conseguia dormir. Minha mente estava acelerada demais, meu coração batia forte demais, porque eu sabia que aquela noite era apenas o começo, e que o melhor ainda estava por vir. Uma semana se passou desde aquele jantar. 7 dias, que pareceram 7 meses, tamanha a transformação que aconteceu dentro de mim. Eu ainda acordava na mesma cama, na mesma casa, olhava para o mesmo teto. Mas a mulher que abria os olhos toda manhã já não era mais a mesma que tinha colocado um avental para servir o próprio filho. Na segunda-feira seguinte ao jantar, recebi a ligação que esperava. Era a secretária de Dr. Fabiano, confirmando uma reunião para quinta-feira no escritório da Ecotec, em São Paulo. Meu coração disparou quando ouvi o endereço. Avenida Paulista. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala, sem saber se ria ou chorava.
Acabei fazendo os dois ao mesmo tempo. Foi nesse momento que o telefone tocou novamente. Dessa vez era um número diferente. Um número que eu conhecia de cor. Minha filha Cláudia. Mãe, a senhora está bem? O que aconteceu nesse jantar? O Renato me ligou ontem completamente transtornado, falando coisas que eu não conseguia entender direito. A voz da minha filha era uma mistura de preocupação e curiosidade. Cláudia sempre foi assim, direta, sem rodeios, mas com um carinho genuíno que transparecia em cada palavra. Filha, senta que a história é longa. E contei tudo, desde o laboratório na garagem até a humilhação no jantar, desde a visita de Dr. Fabiano ao meu quarto até a conversa com Renato de madrugada. Cláudia ouvia em silêncio, apenas soltando pequenas exclamações de vez em quando. Quando terminei, ela ficou calada por um longo momento. Eu já estava ficando preocupada quando ouvi um som estranho do outro lado da linha. Minha filha estava chorando. Mãe, ela disse com a voz embargada, eu sempre soube. Soube o quê, filha? Do laboratório, das suas experiências, dos cadernos. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como assim você sabia? Eu tinha uns 12 anos quando descobri. Fui procurar uma bola que tinha caído atrás das caixas na garagem e vi os Beckeres, os tubos de ensaio, suas anotações. Fiquei fascinada. Comecei a espiar escondido quando a senhora trabalhava nos fins de semana. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Por que você nunca me disse nada? Porque eu via como o pai tratava a senhora. Via como ele diminuía tudo que a senhora fazia. Eu tinha medo de que, se eu contasse que sabia, a senhora fosse parar de fazer. E eu não queria isso. Eu queria que a senhora continuasse. Queria que a senhora tivesse pelo menos aquilo que era só seu. Chorei por vários minutos, incapaz de falar. Minha filha, ainda criança, tinha guardado meu segredo para me proteger. Tinha me dado, sem que eu soubesse, a permissão silenciosa para continuar sonhando. Mãe, Cláudia continuou, foi por sua causa que eu fui fazer biologia. Cada vez que eu via a senhora naquele laboratório improvisado, com aquela paixão nos olhos, eu pensava, é isso que eu quero. Quero descobrir coisas. Quero fazer diferença. A senhora foi minha inspiração, mesmo sem saber. Nunca, em toda a minha vida, eu tinha ouvido palavras tão bonitas. Eu vou para Campinas, ela disse. Vou pegar o primeiro ônibus amanhã de manhã. A senhora não vai passar por isso sozinha. Filha, não precisa. Você tem seu trabalho, sua pesquisa. Mãe, escuta uma coisa. Eu passei a vida inteira vendo a senhora se sacrificar pelos outros. Agora é a minha vez de estar presente. Não aceito não como resposta. Desliguei o telefone sentindo que uma parte de mim que estava quebrada havia começado a se reconstruir. Eu não estava sozinha. Nunca tinha estado, na verdade. Apenas não conseguia enxergar. Cláudia chegou na terça-feira de manhã, com uma mala pequena e um sorriso enorme. Nos abraçamos na porta de casa por tanto tempo que perdi a noção dos minutos. Ela cheirava a lavanda, o mesmo perfume que usava desde a adolescência. Primeiro, ela disse entrando na sala, quero ver o laboratório. Quero ver onde a mágica acontecia. Fomos juntas até a garagem. Eu não entrava lá há meses, desde que tinha finalizado os testes. Estava tudo exatamente como eu tinha deixado. Os Beckeres limpos, os tubos de ensaio organizados, os cadernos empilhados na prateleira improvisada. Cláudia andou pelo espaço pequeno com reverência, tocando cada objeto como se fossem relíquias. Mãe, isso aqui é incrível. A senhora fez tudo isso com quase nada. Sabe o que os laboratórios das universidades têm de equipamento? E a senhora conseguiu resultados melhores com Beckeres de farmácia e reagentes comprados em loja de material escolar. Eu fazia o que podia com o que tinha, respondi, quase me desculpando. Não, mãe, a senhora fazia milagres, e agora o mundo vai saber disso. Na quarta-feira à noite, enquanto jantávamos, o telefone tocou. Era Renato. Atendi com o coração apertado, sem saber o que esperar. Mãe, preciso falar com a senhora, é urgente. Posso ir aí agora? Olhei para Cláudia, que fez um gesto de você decide. Respirei fundo e disse que sim. Renato chegou meia hora depois. Quando viu a irmã, parou na porta, surpreso. Cláudia, o que você está fazendo aqui? Vim apoiar a mamãe. Algum problema?
O tom da minha filha era frio, quase cortante. Eu sabia que ela tinha ressentimentos com o irmão, acumulados ao longo de anos vendo como ele me tratava, mas nunca tinha ouvido ela falar assim com ele. Renato entrou na sala e sentou no sofá, parecendo menor do que era. Havia algo diferente nele, uma agitação que ia além do constrangimento dos últimos dias. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A Tatiana, ela está planejando algo. Senti um frio na espinha. Planejando o quê? Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Depois do jantar, ela ficou furiosa. Disse que a senhora tinha armado tudo para nos fazer de bobos. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. E o que ela está planejando? Cláudia perguntou, a voz carregada de tensão. Ela quer contestar a patente. Disse que vai procurar um advogado para provar que a senhora não tem capacidade mental para assinar contratos. Quer alegar que a senhora está senil, que foi manipulada, que a patente deveria estar no nome da família. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu olhei para meu filho, tentando processar o que ele estava dizendo. Minha nora queria me declarar incapaz. Queria tomar para si algo que eu tinha construído com décadas de trabalho. E você? Perguntei, a voz surpreendentemente firme. O que você acha disso? Renato abaixou os olhos. Eu disse para ela que não ia participar, que era loucura, que não tinha fundamento. A gente brigou feio. Ela está na casa da mãe dela desde ontem. Mas você veio aqui me avisar, eu disse. Vim, porque a senhora é minha mãe. E porque o que ela quer fazer é errado. Eu posso ter cometido muitos erros, mãe, mas não sou capaz de roubar a senhora. Cláudia se levantou do sofá e foi até a janela, de costas para nós. Eu conhecia minha filha bem o suficiente para saber que ela estava lutando para não explodir. Renato, ela disse sem se virar, você tem noção do que a mamãe passou a vida inteira enfrentando? Você tem noção de quantas vezes ela foi diminuída, ignorada, tratada como se não valesse nada? E agora, quando finalmente ela tem a chance de ser reconhecida, sua esposa quer tirar isso dela? Eu sei, Cláudia, por isso estou aqui. Não, você não sabe. Ela se virou, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você era o favorito do papai. Você nunca precisou provar nada para ninguém. A mamãe passou 35 anos escondendo a coisa mais importante da vida dela porque tinha medo de ser ridicularizada. Você consegue imaginar o que é isso? Renato ficou calado, o rosto vermelho. Chega, eu disse, levantando. Cláudia, senta. Renato, obrigada por ter vindo me avisar. Isso significa muito para mim. Mãe, a senhora não pode deixar a Tatiana fazer isso, Renato disse. Eu não vou deixar, mas também não vou gastar minha energia com medo. Amanhã eu tenho uma reunião importante, uma reunião que pode mudar minha vida, e é nisso que vou me concentrar. Peguei meu celular e disquei o número que Dr. Fabiano tinha deixado no cartão. Mesmo sendo quase 10 da noite, ele atendeu no segundo toque. Dona Marlene, aconteceu alguma coisa? Dr. Fabiano, me desculpe ligar tão tarde, mas preciso saber uma coisa antes da nossa reunião de amanhã. Se alguém tentar contestar a validade da patente, alegando que eu não tenho capacidade para assinar contratos, isso pode atrapalhar a negociação? Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Dona Marlene, a senhora registrou essa patente sozinha, seguiu todos os trâmites legais, apresentou documentação técnica que passou por análise de especialistas. Qualquer contestação nesse sentido seria facilmente derrubada. Mas posso perguntar por que a preocupação? Questões familiares, respondi. Nada que vá me impedir de estar aí amanhã. Fico feliz em ouvir isso. E Dona Marlene? Nossa equipe jurídica é excelente. Se a senhora precisar de qualquer apoio nesse sentido, é só dizer. Desliguei sentindo uma segurança que não tinha antes. Olhei para meus 2 filhos, sentados na minha sala, cada um processando a situação de forma diferente. Renato, vai para casa. Conversa com a Tatiana, tenta fazer ela entender que isso não vai dar em nada. E se ela insistir, bem, você vai ter que escolher de que lado está. Meu filho assentiu e se levantou. Na porta, antes de sair, ele se virou. Mãe, boa sorte amanhã. Eu espero de verdade que dê tudo certo. Quando a porta se fechou, Cláudia veio me abraçar. A senhora foi incrível agora, ela disse. Firme, mas sem ser cruel. Eu teria mandado ele embora na hora que ele entrou. Ele é meu filho, Cláudia.
Assim como você. Eu não vou desistir dele só porque ele cometeu erros. Mas também não vou deixar que os erros dele me definam. Naquela noite, enquanto Cláudia dormia no quarto de hóspedes, eu fiquei acordada organizando os documentos para a reunião. Tinha tudo: os cadernos originais, os resultados dos testes, a cópia do registro da patente, fotos do laboratório improvisado. Coloquei tudo numa pasta de couro que tinha comprado especialmente para essa ocasião. Olhei para aquela pasta e pensei em tudo que ela representava. Não era apenas papel e fotografias. Era a prova de uma vida inteira de sonhos escondidos. Na manhã seguinte, acordei às 5 da manhã. Tomei um banho demorado, escolhi meu melhor vestido, o azul marinho que Cláudia sempre disse que me deixava elegante. Passei maquiagem leve, apenas o suficiente para esconder as olheiras de quem não dormiu direito. Cláudia me acompanhou até a rodoviária. Ela tinha se oferecido para ir junto, mas eu disse que precisava fazer isso sozinha. Que aquela era uma jornada que eu tinha começado há 40 anos, escondida na garagem, e que precisava terminar do mesmo jeito, apenas eu e meus sonhos. No ônibus para São Paulo, sentada na janela vendo a paisagem passar, eu pensei em todas as mulheres que, como eu, tinham guardado seus talentos em caixas de sapato. Todas as cientistas que nunca puderam ser cientistas. Todas as mentes brilhantes convencidas de que seu lugar era na cozinha. Quando o ônibus entrou na capital e eu vi os prédios da Avenida Paulista se aproximando, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Não era de tristeza, era de uma emoção que eu não conseguia nomear. Talvez fosse orgulho, talvez fosse esperança, talvez fosse simplesmente a sensação de estar, finalmente, exatamente onde eu deveria estar. O motorista anunciou a parada. Peguei minha pasta de couro, ajeitei o vestido e desci do ônibus. A Avenida Paulista fervilhava de gente. Executivos apressados, jovens com mochilas, vendedores ambulantes. E no meio daquela multidão, uma senhora de 67 anos, com uma pasta cheia de sonhos, caminhando em direção ao prédio mais importante da sua vida. Quando entrei no saguão da Ecotech e disse meu nome para a recepcionista, ela sorriu e disse: "Ah, a senhora é a inventora. Dr. Fabiano está esperando. Seja muito bem-vinda." A inventora. Era a primeira vez que alguém me chamava assim. Em 67 anos de vida, ninguém nunca tinha usado essa palavra para me descrever. Professora, sim. Mãe, esposa, avó, dona de casa. Mas inventora? Nunca. A recepcionista me ofereceu água, enquanto eu esperava. Sentei num sofá de couro e olhei ao redor. As paredes tinham quadros com projetos da empresa, fotos de comunidades beneficiadas por tecnologias sustentáveis, crianças sorrindo ao lado de poços de água limpa. E eu pensei, minha fórmula pode fazer parte disso. 5 minutos depois, Dr. Fabiano apareceu pessoalmente para me buscar. Dona Marlene, que alegria vê-la aqui. Vamos subir? A equipe está ansiosa para conhecê-la. Quando as portas do elevador se abriram no 12º andar, eu soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. E naquele momento, diante daquele corredor corporativo, com pessoas em ternos e tailleurs passando apressadas, eu soube que, independente do que acontecesse naquela reunião, eu já tinha vencido. Porque finalmente, depois de 67 anos, eu estava sendo vista pelo que eu realmente era. Não como mãe, não como esposa, não como a velha da cozinha, mas como Marlene Bastos, a inventora. As portas do elevador se abriram e eu dei meu primeiro passo no 12º andar da Ecotech. O corredor era amplo, iluminado por uma luz natural que entrava pelas janelas enormes. Nas paredes, mais fotografias de projetos da empresa. Vilarejos com água potável, escolas com sistemas de filtragem, comunidades ribeirinhas com acesso a recursos que antes pareciam impossíveis. Doutor. Fabiano caminhou ao meu lado, explicando brevemente a estrutura da empresa. Mas eu mal conseguia prestar atenção. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Entramos numa sala de reuniões com uma mesa enorme de madeira escura. Já havia 3 pessoas sentadas ali, e todas se levantaram quando eu entrei. Doutor. Fabiano fez as apresentações.
O diretor financeiro, um homem de meia-idade chamado Eduardo, a gerente de projetos, uma mulher jovem chamada Fernanda e o consultor técnico, Dr. Marcos, um senhor de cabelos brancos que me olhava com uma curiosidade genuína. Dona Marlene, disse Dr. Marcos, apertando minha mão. É uma honra conhecê-la. Passei as últimas 2 semanas analisando sua fórmula e estou impressionado. Senti o rosto esquentar. Não estava acostumada a receber elogios profissionais. Na verdade, não estava acostumada a receber elogios de qualquer tipo. Obrigada, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Foram muitos anos de tentativa e erro. E é exatamente isso que torna seu trabalho tão valioso, ele continuou. A senhora não teve acesso a equipamentos de ponta, não teve financiamento, não teve equipe, fez tudo sozinha, na garagem de casa. Isso demonstra não apenas conhecimento técnico, mas uma persistência que é rara de encontrar. Sentamos ao redor da mesa. Uma assistente trouxe café e água, e eu aceitei um copo de água com as mãos levemente trêmulas. Dr. Fabiano abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Dona Marlene, antes de falarmos sobre números, quero que a senhora entenda o que pretendemos fazer com sua invenção. A Ecotec trabalha com tecnologias sustentáveis para comunidades em situação de vulnerabilidade. Temos projetos em andamento em várias regiões do Brasil e também em outros países da América Latina e África. Ele passou algumas folhas para mim. Eram mapas com pontos marcados, indicando locais onde a empresa atuava. Sua fórmula, ele continuou, tem o potencial de revolucionar nosso trabalho. O custo de produção é baixíssimo, a aplicação é simples e os resultados são superiores a muitos produtos industriais que custam 10 vezes mais. Estamos falando de ajudar milhões de pessoas, Dona Marlene. Literalmente milhões. Olhei para aqueles mapas e senti um nó na garganta. Quando comecei a trabalhar naquela fórmula, lá atrás, eu sonhava com isso. Sonhava em fazer diferença. Mas ao longo dos anos, esse sonho tinha ficado tão distante que eu quase tinha esquecido dele. Agora, disse Eduardo, o diretor financeiro, vamos falar sobre a proposta. Ele abriu outra pasta e colocou um documento na minha frente. Era um contrato, com muitas páginas e letras pequenas. Mas o que chamou minha atenção foi o número que estava destacado na primeira página. R$800 mil. Fiquei olhando para aquele número sem conseguir processar. R$800 mil. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida. Era mais do que minha casa valia. Era mais do que eu jamais tinha sonhado ter. Esse valor, Eduardo explicou, é referente aos direitos de uso da patente por um período de 15 anos, com possibilidade de renovação. Além disso, a senhora receberia royalties de 3% sobre cada unidade produzida. Com a escala que pretendemos atingir, isso pode representar um valor adicional significativo ao longo do tempo. Minha boca estava seca. Tomei um gole de água, tentando organizar os pensamentos. Há também outra parte da proposta, disse Fernanda, a gerente de projetos. Gostaríamos de convidá-la para atuar como consultora científica. Seria um trabalho pontual, algumas reuniões por mês, para nos ajudar a otimizar a produção e adaptar a fórmula para diferentes contextos. Isso teria uma remuneração adicional de R$5 mil mensais. R$5 mil por mês, além dos 800 mil, além dos royalties. Eu estava tendo dificuldade para respirar. Dona Marlene, Dr. Fabiano disse gentilmente. A senhora está bem? Estou, respondi, a voz falhando. É só que é muita informação de uma vez. Ele sorriu com compreensão. Eu entendo. Não precisa decidir nada agora. Pode levar o contrato para casa, analisar com calma, consultar um advogado. Queremos que a senhora se sinta completamente segura antes de assinar qualquer coisa. Posso fazer uma pergunta? Eu disse. Claro. Por que tanto? Quer dizer, eu sei que a fórmula funciona, mas R$800 mil para uma coisa que eu fiz na garagem de casa? Dr. Marcos, o consultor técnico, se inclinou para a frente. Dona Marlene, deixe eu explicar uma coisa. Empresas farmacêuticas e de tecnologia ambiental gastam milhões em pesquisa e desenvolvimento. Milhões. E muitas vezes não chegam a resultados tão bons quanto o que a senhora conseguiu. O que a senhora fez, com recursos mínimos, é o que nós chamamos de inovação disruptiva.
Não é apenas uma fórmula boa, é uma fórmula que muda o jogo. Além disso, completou Eduardo, o valor que estamos oferecendo é justo considerando o potencial de mercado. Se fôssemos egoístas, poderíamos tentar pagar menos, aproveitar que a senhora não tem experiência em negociações. Mas não é assim que a Ecotech trabalha. Acreditamos em parcerias justas. Olhei para cada um deles ao redor daquela mesa. Pessoas que eu não conhecia há 2 semanas, mas que estavam me tratando com mais respeito do que minha própria família tinha me tratado em anos. Eu tenho uma condição, disse, surpreendendo a mim mesma. Qual? Perguntou o Dr. Fabiano. Quero que parte dos produtos fabricados seja doada para comunidades que não podem pagar. Não sei quanto, não sei como isso funcionaria, mas quero saber que minha fórmula está chegando em quem mais precisa, e não apenas em quem pode comprar. O silêncio que se seguiu me fez pensar que eu tinha falado besteira. Mas então vi o sorriso se formar no rosto de Dr. Fabiano. Dona Marlene, a senhora acabou de pedir exatamente o que já pretendíamos fazer. A Ecotech tem um programa chamado Acesso Universal, onde destinamos 20% da produção para doação. Se a senhora quiser, podemos aumentar esse percentual para produtos feitos com sua fórmula. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não tentei escondê-las. Me desculpem, disse, pegando um lenço na bolsa. É que eu esperei tanto tempo por isso. Tanto tempo achando que meu trabalho não valia nada, que eu não valia nada. E agora, Fernanda se levantou e veio até mim, colocando a mão no meu ombro. A senhora vale muito, Dona Marlene, e o mundo vai saber disso. Passamos mais 2 horas na reunião, discutindo detalhes, tirando dúvidas, ajustando cláusulas. Eu tinha trazido meus cadernos originais. E doutor? Marcos ficou fascinado folheando as anotações, fazendo perguntas sobre cada etapa do processo. Isso aqui é um tesouro, ele disse. A senhora documentou tudo com uma precisão impressionante. Parece um diário científico de verdade. É que eu aprendi na faculdade que um bom cientista registra tudo, respondi. Nunca esqueci essa lição. No final da reunião, eu tinha uma decisão a tomar. Podia levar o contrato para casa, pensar com calma, consultar advogados. Era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas eu olhei para aquelas pessoas ao redor da mesa, pensei na minha filha me esperando em Campinas, pensei em todas as madrugadas que passei naquela garagem e soube o que queria fazer. Eu vou assinar, disse. Dr. Fabiano ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Não quer mais tempo para pensar? Doutor. Fabiano, eu passei 40 anos pensando. 40 anos escondendo meu trabalho. 40 anos tendo medo de dar esse passo. Se eu não assinar agora, vou voltar para casa e inventar 1000 desculpas para adiar. E eu não quero mais adiar minha vida. Ele sorriu e passou o contrato para mim. Li cada página com atenção, mesmo sabendo que ia assinar de qualquer jeito. Quando cheguei na última página, peguei a caneta que Eduardo me ofereceu. Minha mão tremeu por 1 segundo. Mas então respirei fundo e assinei. Marlene Bastos. Meu nome, no papel, selando um acordo que mudaria minha vida para sempre. Quando levantei os olhos, todos estavam sorrindo. Dr. Fabiano estendeu a mão e eu apertei com firmeza. Bem-vinda à Ecotech, Dona Marlene. Ou devo dizer, nossa mais nova consultora científica. Saí do prédio 1 hora depois, com uma cópia do contrato assinado dentro da minha pasta de couro. O sol da tarde batia na Avenida Paulista, e eu parei por um momento na calçada, olhando para os prédios ao redor. Uma senhora de 67 anos, parada no meio da maior avenida de São Paulo, com um contrato de R$800 mil na bolsa. Se alguém tivesse me dito isso há 1 mês, eu teria rido. Ou chorado. Provavelmente os dois. Peguei o celular e liguei para Cláudia. Ela atendeu no primeiro toque. E aí, mãe? Como foi? Filha, eu disse, a voz tremendo de emoção. Eu assinei. O grito que ela deu do outro lado da linha fez algumas pessoas na calçada olharem para mim. Mãe, sério? Você assinou? Quanto? Como foi? Conta tudo. Calma, calma. Eu conto quando chegar. Mas filha, R$800 mil, mais royalties, mais um trabalho como consultora. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Quando Cláudia falou novamente, sua voz estava embargada. Mãe, eu estou tão orgulhosa da senhora. Tão orgulhosa.
Eu também estou, filha. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou orgulhosa de mim mesma. No ônibus de volta para Campinas, sentada na mesma janela de sempre, eu olhava a paisagem passar com olhos completamente diferentes. Tudo parecia mais colorido, mais vivo, mais cheio de possibilidades. Pensei em Osvaldo, em como ele teria reagido. Provavelmente diria que eu estava sendo ingênua, que iam me enganar. Mas Osvaldo não estava mais aqui. E eu estava, viva, lúcida e dona do meu próprio destino. Pensei em Renato, no olhar de surpresa que ele teria quando soubesse. Parte de mim queria ver a cara dele. Outra parte queria que ele simplesmente fosse feliz por mim, como um filho deveria ser. Mas isso não dependia mais de mim. Eu tinha feito minha parte. O resto era com ele. E pensei em Tatiana, com seus planos de me declarar incapaz. Imaginei a reação dela quando soubesse que a velha senil tinha acabado de fechar um contrato milionário com uma das maiores empresas de tecnologia sustentável do país. Seria cômico se não fosse tão triste. Quando o ônibus chegou em Campinas, já era noite. Cláudia estava me esperando na rodoviária, com um buquê de flores e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do terminal, sem nos importar com as pessoas passando ao redor. Duas mulheres, mãe e filha, comemorando uma vitória que tinha demorado décadas para chegar. Vamos para casa, Cláudia disse. Preparei um jantar especial para comemorar. Você cozinhou? Perguntei surpresa. Minha filha sempre foi péssima na cozinha. Pedi comida, ela admitiu rindo. Mas o pensamento que conta. No carro, enquanto ela dirigia pelas ruas da cidade, eu olhava pela janela e pensava em como tudo tinha mudado em tão pouco tempo. Há 2 semanas, eu era a mulher que tinha sido mandada para a cozinha pelo próprio filho. Hoje, eu era uma inventora reconhecida, com um contrato assinado e um futuro cheio de possibilidades. Mãe, Cláudia disse de repente, o que a senhora vai fazer com o dinheiro? Eu já tinha pensado nisso durante toda a viagem de volta. Primeiro, vou comprar um apartamento próprio, pequeno, mas meu. Depois, vou criar um fundo de bolsas de estudo para meninas de escola pública que querem seguir carreira em ciências, em homenagem a todas as mulheres que, como eu, tiveram que esconder seus sonhos. Cláudia ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava emocionada. A senhora é incrível, sabia? Recebe uma fortuna e a primeira coisa que pensa é em ajudar os outros. Não é só isso, filha. É que eu sei como é ter um sonho e não ter apoio para realizá-lo. Se eu puder dar para outras meninas a chance que eu não tive, então todo esse dinheiro vai ter valido a pena. Chegamos em casa e encontramos a mesa posta, com comida tailandesa em embalagens de isopor e uma garrafa de espumante no balde de gelo. Cláudia tinha enfeitado a sala com balões e uma faixa que dizia: "Parabéns, inventora!" Ri e chorei ao mesmo tempo, como estava me acostumando a fazer ultimamente. Jantamos conversando sobre o futuro, fazendo planos. Era a primeira vez em anos que eu me sentia livre para sonhar. Quando finalmente fomos dormir, já passava da meia-noite. Deitei na minha cama, olhando para o teto, sentindo o peso do contrato assinado na minha bolsa, pendurada na cadeira ao lado. 800 mil reais. Uma nova carreira. Um legado para deixar. E a certeza absoluta de que, independente do que viesse pela frente, eu nunca mais seria a mulher do avental. Nunca mais seria a mãe que obedece em silêncio. Nunca mais seria invisível. Eu era Marlene Bastos, a inventora, e isso ninguém poderia tirar de mim. 6 meses se passaram desde aquele jantar que mudou minha vida. 6 meses que pareceram uma vida inteira de tanta coisa que aconteceu. E hoje, sentada na varanda do meu apartamento, olhando o sol se pôr sobre Campinas, eu finalmente encontrei as palavras para contar o fim dessa história. O apartamento é pequeno, mas é meu. Comprei com parte do dinheiro do contrato, num prédio tranquilo perto do centro. Tem 2 quartos, uma sala com uma varanda que pega o sol da tarde e uma cozinha onde eu cozinho quando quero, não quando preciso. Cada móvel foi escolhido por mim. Cada quadro na parede representa algo que eu gosto. Pela primeira vez em 67 anos, moro num lugar que tem a minha cara. Da varanda, consigo ver um pedaço do céu que fica alaranjado no fim do dia. É meu horário favorito. Preparo um chá,
Sento na cadeira de balanço que comprei no antiquário e fico ali, em silêncio, apenas existindo. Parece pouco, mas para quem passou décadas existindo em função dos outros, é uma revolução. O plano de Tatiana de me declarar incapaz não durou muito. 2 semanas depois de eu assinar o contrato, ela procurou um advogado para tentar contestar a patente. O advogado, depois de analisar a documentação, disse que ela não tinha nenhuma base legal. A patente estava perfeitamente registrada, o contrato tinha sido assinado na presença de testemunhas qualificadas e eu tinha laudos médicos recentes comprovando minha total lucidez. Soube disso por Renato, que me ligou constrangido para contar. Disse que Tatiana tinha ficado furiosa com o advogado, acusando-o de incompetência. Mas a verdade é que não havia o que fazer. Eu tinha agido dentro da lei, com todos os documentos em ordem. A única coisa que Tatiana conseguiu foi gastar dinheiro com consultas jurídicas que não levaram a nada. 1 mês depois, Renato me ligou novamente. Dessa vez para dizer que ele e Tatiana estavam se separando. Não vou mentir. A notícia me pegou de surpresa. Perguntei se tinha sido por minha causa e ele disse que não, que os problemas do casamento vinham de muito antes, que a história da patente tinha apenas acelerado o que já era inevitável. Disse que Tatiana era uma pessoa que ele não conhecia mais, que os valores dela eram diferentes dos dele e que ele não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Não sei se acreditei completamente. Parte de mim acha que a separação teve sim a ver com o que aconteceu. Tatiana apostou num plano mesquinho e perdeu. E Renato, pela primeira vez, escolheu não ficar do lado dela. Talvez isso tenha sido o suficiente para ela. Ou talvez ela tenha mostrado um lado que ele não conseguiu aceitar. De qualquer forma, não é da minha conta. O casamento era deles. Os problemas eram deles. Eu apenas desejei que ele encontrasse paz, seja lá o que isso significasse. Minha relação com Renato hoje é diferente do que era antes. Não voltamos a ser próximos como éramos quando ele era criança. Talvez nunca voltemos, mas existe um respeito que não existia antes. Ele me liga 1 vez por semana, pergunta como estou, conta sobre o trabalho. Não tenta mais controlar minha vida, não tenta mais tomar decisões por mim. Me trata como adulta, como pessoa. É o mínimo, eu sei. Mas depois de tantos anos sendo tratada como menos que isso, o mínimo já é muito. Na última visita dele ao meu apartamento, há 2 semanas, ele olhou ao redor e disse: "Ficou bonito, mãe. A senhora sempre teve bom gosto." Era um elogio simples, mas significou muito, porque pela primeira vez ele estava vendo algo que eu tinha construído sozinha, algo que era meu. Cláudia continua em São Paulo, mas agora nos falamos quase todo dia. Ela criou um grupo de família no celular, só nós 2. Mandamos fotos, mensagens de bom dia, artigos interessantes que encontramos na internet. Às vezes ela liga só para dizer que está pensando em mim. Outras vezes eu ligo só para ouvir a voz dela. É um tipo de intimidade que nunca tivemos antes e que eu não sabia que precisava tanto. No mês passado, ela veio passar um fim de semana comigo. Fomos ao cinema. Almoçamos no restaurante que eu sempre quis conhecer, mas nunca tinha coragem de ir sozinha. E passamos uma tarde inteira no shopping, experimentando roupas e rindo de nós mesmas. Parecia coisa de adolescente, e foi exatamente por isso que foi tão especial. Eu nunca tinha tido essa leveza com minha filha. Nunca tinha me permitido ser apenas Marlene, não a mãe que precisava resolver tudo. O trabalho como consultora na Ecotec tem sido mais gratificante do que eu imaginava. 1 vez por mês, vou até São Paulo para reuniões técnicas. Dr. Marcos, o consultor que analisou minha fórmula, se tornou um amigo. Ele tem 72 anos e uma energia que eu invejo. Diz que trabalhar com ciência é o que o mantém jovem. Eu entendo o que ele quer dizer. A fórmula já começou a ser produzida em escala. Os primeiros lotes foram enviados para comunidades ribeirinhas no norte do país, onde a água contaminada era um problema grave. Recebi fotos de crianças bebendo água limpa, de famílias sorrindo ao lado dos filtros que usam meu composto. Cada imagem dessas me faz chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria que transborda. Doutor, Fabiano me ligou na semana passada para contar que o projeto tinha sido selecionado para receber um prêmio de inovação sustentável. Ele queria saber se eu aceitaria ir à cerimônia receber o prêmio pessoalmente. Eu,
que passei a vida inteira nos bastidores, agora estava sendo convidada para subir num palco. Disse que sim. Disse que sim, porque aprendi que recusar reconhecimento não é humildade. É apenas mais uma forma de me fazer invisível. Há 3 meses, inauguramos oficialmente o Fundo Marlene Bastos de Incentivo à Ciência. O nome foi ideia de Cláudia, e eu relutei no começo. Achava pretensioso colocar meu nome em alguma coisa. Mas ela insistiu, dizendo que outras meninas precisavam saber que uma mulher como eu existia. Que era possível ser cientista mesmo vindo de uma escola pública, mesmo sendo pobre, mesmo sendo mulher, numa época em que mulheres não eram levadas a sério. A primeira bolsista se chama Amanda. Ela tem 17 anos, mora num bairro periférico de Campinas e sonha em ser engenheira química. Quando a conheci, ela estava nervosa, mal conseguia me olhar nos olhos. Mas quando começamos a conversar sobre ciência, sobre fórmulas, sobre experimentos, ela se transformou. Os olhos brilharam. As palavras começaram a fluir, e eu vi nela a mesma paixão que eu tinha aos 17 anos. A mesma paixão que eu fui obrigada a esconder por tanto tempo. Disse para ela uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu era jovem. Nunca deixe ninguém te convencer de que você é pequena demais para os seus sonhos. O mundo vai tentar te diminuir. Vai dizer que você não é capaz, que não é seu lugar, que você devia se contentar com menos. Não acredite. Você pode ser o que quiser. E se alguém te mandar para a cozinha, você levanta a cabeça e mostra que seu lugar é onde você decidir estar. Amanda chorou. Eu também. Às vezes, quando estou sozinha no meu apartamento, eu penso em Osvaldo. Não com raiva, nem com mágoa. Apenas com uma tristeza serena pelo que poderia ter sido. Ele não era um homem mau. Era apenas um homem do seu tempo, criado para acreditar que mulheres deviam ser pequenas. Nunca me bateu, nunca me traiu, nunca me abandonou, mas também nunca me viu. E talvez essa seja a pior forma de abandono, estar ao lado de alguém por décadas e nunca ser verdadeiramente vista. Penso também na minha mãe, que dizia que menina bonita não precisava ser inteligente. Ela estava errada, mas eu a perdoo. Ela também foi criada num mundo que a ensinou a se diminuir. Ela apenas repetiu o que tinha aprendido. O ciclo se quebra quando alguém decide não passar adiante a mesma mensagem. E eu decidi. Ontem à noite não conseguia dormir. Levantei, fui até a varanda e fiquei olhando as estrelas. É engraçado como a cidade tem poucas estrelas. Quando eu era criança, no interior, o céu era cheio delas. Mas mesmo as poucas que eu conseguia ver foram suficientes para me fazer pensar. Pensei na menina que eu fui, a que fazia perguntas demais. Pensei na jovem que entrou na universidade cheia de sonhos, achando que o mundo era seu. Pensei na mulher que casou, achando que era isso que devia fazer, que amor significava abrir mão de si mesma. Pensei na mãe que criou 2 filhos, tentando dar a eles o que ela não teve, mesmo quando isso significava não ter nada para si. Pensei na viúva que se sentiu perdida quando ficou sozinha, sem saber quem era fora do papel de esposa. E pensei na inventora que demorou 67 anos para nascer, mas que nasceu mais forte do que qualquer uma das outras. Todas essas mulheres sou eu. Todas elas moram dentro de mim. E pela primeira vez, eu não tenho vergonha de nenhuma delas. Na semana passada recebi uma carta. Carta de papel, dessas que quase ninguém mais manda. Era de uma mulher de 58 anos, de Minas Gerais, que tinha visto uma reportagem sobre minha história num jornal local. Ela contava que também tinha passado a vida inteira escondendo seus talentos, que também tinha um marido que a diminuía, que também tinha filhos que a viam apenas como mãe e nunca como pessoa. E que depois de ler sobre mim, tinha decidido voltar a pintar. Ela pintava quando era jovem, mas tinha parado quando casou. Agora, aos 58 anos, estava retomando os pincéis. Ela me agradecia por ter contado minha história. Dizia que eu tinha dado coragem a ela. Respondi a carta no mesmo dia. Escrevi à mão, como ela tinha feito. Contei que sua mensagem tinha chegado no momento certo, que eu também tinha dias em que duvidava de mim mesma, que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo com medo. E no final, escrevi: pinte. Pinte todos os quadros que você deixou de pintar.
O mundo precisa das suas cores. Chorei lendo aquela carta. Chorei escrevendo a resposta. Chorei porque entendi que minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que foram ensinadas a ser pequenas, de todas as mães que foram reduzidas à função de cuidar, de todas as esposas que abriram mão de si mesmas para caber no espaço que os outros permitiam, de todas as mulheres que guardaram seus talentos em caixas de sapato esperando um dia que nunca chegava. E se a minha história pode dar coragem para uma mulher em Minas Gerais voltar a pintar, então cada segundo de dor que eu passei valeu a pena. Hoje de manhã, antes de sentar para escrever essas palavras finais, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui até o espelho do banheiro e me olhei. Realmente me olhei. Vi as rugas que contam minha história, os cabelos brancos que mostram minha idade, os olhos que já viram tanta coisa, e disse em voz alta: Marlene, você é uma mulher incrível. Eu tenho orgulho de você. Parece bobagem, mas não é. É o tipo de coisa que eu precisava ouvir a vida inteira e nunca ouvi. Então decidi dizer para mim mesma: se você chegou até aqui, se ouviu toda a minha história, eu quero que saiba de uma coisa. Não importa a sua idade. Não importa quantos anos você passou se sentindo invisível. Não importa quantas vezes te mandaram para a cozinha, literal ou figurativamente. Nunca é tarde para descobrir seu valor. Nunca é tarde para ocupar o espaço que é seu. Nunca é tarde para ser vista. Eu tinha 67 anos quando minha vida mudou. 67 anos para finalmente ser chamada de inventora. 67 anos para ouvir que meu trabalho tinha valor. 67 anos para descobrir que eu podia ser muito mais do que os outros achavam que eu era. Se eu consegui, você também consegue. Meu lugar não é na cozinha. Meu lugar é onde eu decidir estar. E agora, finalmente, eu sei exatamente onde é esse lugar. É aqui. É agora. É sendo exatamente quem eu sou. Marlene Bastos, professora, mãe, inventora. E, acima de tudo, uma mulher que finalmente aprendeu a se ver. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.